Oi pessoal, aqui é o professor Ebster. Nesse vídeo nós vamos fazer uma breve revisão sobre a formação da União Europeia. Só relembrando que esse conteúdo nós vimos em todo o mês de abril e maio. A União Europeia é um bloco econômico formado atualmente por 27 países europeus, tanto países da Europa Central como da Europa Ocidental e também do leste europeu. São esses países. Nem todos os países que fazem parte da União Europeia são países que usam o euro. Porque este mapa, por exemplo, está desatualizado, pois o Reino Unido não faz mais parte da União Europeia. Ou seja, dentro desse bloco econômico, há várias realidades em que alguns países são mais integrados entre si, em termos econômicos, sociais, históricos e políticos, e também há outro grupo de países que são um pouco mais afastados. São chamados países periféricos da União Europeia. Dentre os países centrais, atualmente nós podemos citar França, Alemanha, Itália. Dentre os países que são mais periféricos, podemos citar a Polônia, Romênia e a Bulgária, que são países com economias mais atrasadas quando comparado com os países da Europa Ocidental. Mas como foi que esse bloco foi formado? Antes disso, temos que pensar no Plano Marshall, que foi um plano criado pelos Estados Unidos para reestruturar a economia da Europa Ocidental durante o período das grandes guerras mundiais. Ou seja, os Estados Unidos investiram bilhões de dólares para reestruturar a economia daqueles países com vários princípios. Estabelecer fortes relações com os Estados Unidos para dar maior apoio às empresas norte-americanas, e com esses países passaram a gravitar na órbita estadunidense. Temos que ter em mente também que esse período era o do grande crescimento territorial, financeiro e econômico e de influência da União Soviética. Então, os Estados Unidos viram como uma oportunidade para continuar com sua influência na região. Dentre as principais ações desse plano se destacam a concessão de créditos de bancos estadunidenses para os países europeus, principalmente ocidentais, também a diminuição de impostos sobre máquinas e equipamentos feitos nos Estados Unidos e direcionados à Europa. Com isso, as empresas norte-americanas, os bancos norte-americanos e o próprio governo foi muito beneficiado, assim como os países da Europa Ocidental. Só que essas ações tinham que ter alguns princípios, algumas obrigações. Dentre elas se destacam três, que os países que iriam contrair esses empréstimos deveriam comprar prioritariamente dos Estados Unidos, estabelecer relações comerciais entre os países europeus que aderiram ao plano e estabelecer uma política econômica e monetária para barrar o crescimento econômico. Dentro desses três princípios nasce aí o germe, o início, o embrião do processo de integração da região, do continente, principalmente da Europa Ocidental, porque os países do plano tiveram que estar muito mais ligados entre si, tiveram que formar relações e inter-relações econômicas. A partir disso, portanto, eles puderam diminuir as suas barreiras econômicas, tarifárias, políticas e também legislativas para que eles pudessem ter maior integração econômica, social e também política, que culminou na criação de vários blocos econômicos e específicos que deram origem à União Europeia. Aqui nós temos o quê? Um cartaz dizendo o Plano Marshall está construindo a Europa, reconstruindo, o cimento da Europa, como se os Estados Unidos estivessem reconstruindo o continente. Ajudar a frear a expansão do comunismo na Europa, porque nesse momento a União Soviética ganhou poder e prestígio no mundo todo, tanto em termos territoriais, de expansão do seu território, como em termos também ideológicos e políticos. 2. Estabilizar politicamente as nações europeias contra suas lutas armadas internas, porque vários movimentos foram surgindo, principalmente na
Espanha, na Itália, que eram movimentos separatistas que estavam ligados aos interesses particulares de alguns grupos políticos. 3. Favorecer a criação de, abre aspas, sociedades livres e prósperas economicamente. Vimos que alguns desses objetivos foram cumpridos. 4. Apoiar e favorecer empresas e indústrias dos Estados Unidos na exportação de produtos direcionados à Europa. Talvez seja o que mais foi cumprido. 5. Evitar propaganda a favor da União Soviética e países da Europa Ocidental. Se formos analisar esses objetivos, eles são tanto ideológicos, políticos, como eles também são práticos e também em termos econômicos, né? É social, é político, é econômico e cultural. Quais foram os resultados principais? Foram 4. A primeira, a recuperação econômica, o aumento das exportações, elevação do crescimento econômico e também a ampliação da influência estadunidense. Dentro do Plano Marshall, portanto, há 3 ações: a intervenção, a influência e a reconstrução. Dentro da intervenção, tem a contração de empréstimos pelos países europeus ocidentais a bancos e instituições estadunidenses, o aumento das exportações estadunidenses à Europa e também a prioridade comercial desses países em relação aos produtores estadunidenses. Isso gerou uma certa influência, a consolidação dos Estados Unidos como uma superpotência mundial e também um acirramento dos conflitos entre União Soviética e Estados Unidos. Mas, como uma coisa positiva, gerou a reconstrução econômica e estabilidade política no continente. Resumindo, essas etapas foram importantes para a construção da União Europeia como conhecemos hoje, mas isso não quer dizer que seja um bloco totalmente bem sucedido, pois temos movimentos agora de desvinculação. São formados por influências internas e externas relacionadas com as guerras e com os setores políticos e são produto do tempo, do espaço e da sociedade. Questão de número 3. O Plano Marshall foi idealizado pelo secretário de Estado dos Estados Unidos, George Marshall, para a recuperação da Europa. O continente estava quase totalmente destruído devido à Segunda Guerra Mundial. Assim, o Plano Marshall buscou a fortalecer a aliança entre União Soviética e Estados Unidos? Não, seria fortalecer mais a influência estadunidense na região e diminuir as capacidades de influência da União Soviética nos países da Europa Ocidental. B. Ampliar as influências dos Estados Unidos na Europa Ocidental. Certo, principalmente nos países como França, Alemanha e Reino Unido. C. Reforçar as instituições financeiras europeias sem a presença de empresas dos Estados Unidos. Não, por quê? Porque houve a priorização de empresas estadunidenses e os bancos que foram credores foram bancos estadunidenses. D. Ampliar as exportações dos países subdesenvolvidos em direção à Europa? Não. Ampliar as exportações dos Estados Unidos em direção à Europa. Então é o item B. Questão 4. A União Europeia é um bloco econômico formado por 26 países europeus que busca integrar econômica e financeiramente seus países membros, assim como estabelecer relações com países não membros europeus e de outros continentes. Esse bloco econômico ampliou as trocas comerciais e deslocamentos humanos entre os países membros, diminuindo as barreiras e ampliando as trocas de bens, mercadorias e serviços. Assim, dentre os principais desafios contemporâneos da União Europeia destacam-se: a. O Brexit, saída do Reino Unido e possível independência da Escócia. Sim ou não? Isso aí é um desafio ou algo que já aconteceu? É algo que já aconteceu, pois o Reino Unido não faz mais parte da União Europeia. B. Crise dos refugiados, terrorismo e endividamento dos países. Certo. Então seria isso, essa visão tanto de crises internas como de crises externas. C. Envelhecimento populacional associado à diminuição das imigrações. Errado, pois não houve diminuição das imigrações. D. Fortalecimento dos países da periferia europeia e enfraquecimento dos países centrais. Se isso ocorresse, simplesmente aquele campo gravitacional econômico seria deslocado.
mas isso fortaleceria outras áreas do bloco. Então é o item B. Crise dos refugiados, que é externo e ao mesmo tempo interno. Terrorismo, que é externo e interno. E o endividamento, que é mais interno. Tenham bons estudos, cuidem-se, se possível, fiquem em casa.